Deixa eu zerar aqui. Amém. Eu te saúdo com a paz do Senhor. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós leremos apenas o verso 1 que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Essa passagem ela é muito emblemática e ela fala muito aos nossos corações por vários motivos e em vários contextos. Isaías ele foi chamado a profeta, ele foi chamado por Deus para se tornar um profeta ali no seu tempo. E Isaías ele profetizando, quando chega no reinado do seu primo Uzias, ele começa a profetizar sobre a nação de Israel. E é curioso que as suas profecias, ou as suas primeiras profecias, elas eram: ai das nações, ai do povo, ai dos que me ouvem. Mas algumas coisas elas começam a acontecer na vida de Isaías, e alguns acontecimentos, quando eles vêm sobre a vida deste homem, nos traz algumas reflexões. Como eu disse, Isaías ele era primo do rei Uzias. Alguns historiadores e alguns estudiosos vão dizer que, pelo fato dessa parentela ou desse parentesco entre Uzias, o rei Uzias, e o profeta Isaías, Isaías ele tinha muito acesso à câmara do rei. Isaías ele tinha muito acesso ao palácio. Isaías ele tinha muito acesso às realezas. Isaías ele já não se comportava talvez como um profeta ou como os demais profetas. Isaías ele já se portava como o primo do rei e não como o profeta chamado por Deus. Algumas reflexões que nós conseguimos tirar no decorrer desse texto, ou apenas nesse texto, já com esse contexto, é que existem algumas situações das nossas vidas que nos trazem uma comodidade tão grande, mas é uma comodidade tão grande que beira ao comodismo. Note que existe uma diferença entre comodidade e comodismo. Existe uma largura e existe um espaço tão grande entre aquilo que é comodidade e aquilo que nos leva ao comodismo. Haja vista que muitas vezes aquilo que nos traz comodidade, ao decorrer do tempo, isso pode sim se tornar um comodismo na nossa vida. A mensagem que o Espírito Santo coloca no meu coração para trazer para vocês, para nos trazer, e veio primeiramente ao meu coração, é que cuidado com a comodidade, porque pode te trazer o comodismo. Tem uma palavra que eu acho fantástica, que é pragmatismo. O que é o pragmatismo? É que as coisas elas aparentemente estão certo, e pelo aparentemente estar certo ou dar certo, não quer dizer que é certo. Isaías, quando ele tinha esses acessos ao palácio, ele tinha esses acessos ao rei, Isaías ele entrou num comodismo espiritual, a tal ponto que ele já não mais olhava para si, ele não mais olhava para ele mesmo, para os seus pecados. Mas os 5 primeiros capítulos de Isaías, ele começa a dizer: ai das nações, ai dos povos. Eu quero dizer para você que o convite de Deus para você nesta hora é: volte a olhar para si, volte a olhar para os seus pecados, volte a olhar para as suas limitações, porque à medida que nós olhamos para as nossas limitações, nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Isaías, ele no seu ministério profético, a qual ele está ali falando para aquelas nações, ele está ali profetizando, e muitas vezes essas profecias eram profecias de derrotas, eram profecias ruins, mas quando algo acontece na vida daquele homem, daquele profeta, ali foi o divisor de águas na vida de Isaías. O seu primo, talvez tão próximo a ele, a palavra do Senhor vai nos dizer que morre. O rei Uzias morre. O rei Uzias morrendo, Isaías ele já começa a olhar um outro contexto, ele já começa a se ver num novo contexto.
Eu quero dizer para você que talvez no decorrer da sua vida, talvez o cenário que você esteja enfrentando seja um cenário de perda atualmente. Talvez aquilo que você estava tão acomodado, talvez aquilo que você já estava adaptado começou a ruir, começou a acabar, começou a cair. Mas eu quero dizer para você que são no momentos iguais a esse em que você está vivendo, é que Deus ele quer que você tenha um encontro real e verdadeiro com Ele. E à medida que esse encontro ele vai acontecendo, você vai começar a ver coisas extraordinárias da parte de Deus. É curioso porque quando nós lemos o primeiro versículo, nós só lemos o primeiro, ele fala que no ano em que morreu o rei Uzias. Eu quero dizer que o Senhor ele tem novidades para você, mas talvez Uzias ele tenha que morrer na sua vida. Talvez Uzias, assim como na vida do profeta Isaías, talvez Uzias seja a sua vontade, talvez Uzias seja o seu amigo, ou um amigo que está atrapalhando você de ver as glórias e as bênçãos do Senhor. Talvez Uzias tenha sido ou esteja sendo um trabalho, uma amizade, uma pessoa. Eu quero dizer para você que quando você tirar essa pessoa, tirar esse algo que está atrapalhando você ver a glória de Deus, milagres irão acontecer sobre você, milagres acontecerão sobre a tua família, e certamente você verá um divisor de águas sobre você. Ah, mas como assim, Daniel? Eu preciso perder? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Jesus em seu ministério terreno, ele fala uma certa vez a respeito, e trazendo por uma parábola, Jesus ele fala a respeito de um trigo, uma sementezinha de um trigo. Jesus ele fala que aquela semente, quando ela cai na terra, se ela não morrer, certamente não nascerá ou não produzirá mais trigos. Mas se aquela semente morrer, certamente haverá colheita. Porque eu quero dizer para você que quando algo morre, ou quando algo acaba, ou quando algo sai das tuas mãos, é o próprio Deus permitindo para que coisas novas venham sobre a tua vida. Talvez o cenário que você esteja enfrentando hoje seja contrário à tua vida, contrário aos teus desejos, mas eu quero dizer que são nesses momentos, é especialmente nesses momentos que Deus ele tem novidade para você, que Deus ele tem coisas novas para você. É exatamente nesses momentos que Deus ele quer manifestar a glória dele sobre você, a tal ponto que assim como foi na vida do profeta Isaías, assim será também na tua, a qual você dirá: no ano em que eu perdi aqui na terra, mas eu vi o Senhor. Eu quero dizer que Deus ele quer se revelar a ti, Deus ele quer se mostrar a ti, mas talvez esse algo que esteja atrapalhando precisa morrer da sua vida. Eu estou falando de renúncias. Eu estou falando sim de você abrir mão de algo que é terreno, para que Deus ele possa te mostrar o que é eterno. Eu estou falando para você fazer uma troca, não uma barganha, mas uma troca, onde você deixa aquilo que é terreno, e Deus te mostra aquilo que é eterno. Onde você abre mão do que é terreno, e Deus revela para você coisas extraordinárias que os outros homens não conseguiram ver. Porque foi isso que aconteceu na vida do profeta Isaías. Ele começou a ver os céus abertos, ele começou a ver a glória de Deus, ele começou a ver os anjos adorando a Deus. Eu quero dizer que Deus ele quer abrir os teus olhos, a tua visão. Deus ele quer ampliar o teu campo de visão, para que você veja e também compreenda tudo aquilo que ele tem para você. Isaías, enquanto Uzias estava vivo, Isaías ele já não mais, talvez ele já não mais se importava com as coisas do seu ministério. Talvez ele já não mais se importava com as coisas da sua chamada. Talvez Isaías, enquanto Uzias estava vivo, ele estava apegado a uma pessoa que poderia dar a ele algumas mordomias. E vamos ser sinceros, como é fácil nos apegarmos às mordomias. Como é fácil nós, seres humanos, mortais, como é fácil para nós nos apegarmos naquilo que nos traz comodidade. Eu antes de comprar um carro, eu falava assim: não, eu vou comprar um carro, mas quando eu precisar ir comprar pão, eu vou de a pé. Aí foi passando o tempo, comprei o carro, não fui de a pé, fui de carro.
Todas as vezes que precisa ir em algum lugar, é de carro. É comodidade, é muito prático. Você sai da sua casa, pega o seu carro, vai até onde você precisa, volta, guarda o seu carro. Isso vai se tornando muito prático. Mas com essa praticidade, com essa comodidade, ela traz também consigo alguns problemas para a saúde. Eu quero dizer, trazendo para a nossa mensagem, aplicando para a nossa mensagem, existem comodidades na sua e na minha vida, que se nós não nos atentarmos, ela pode nos fazer mal, ela pode nos afastar de Deus, ela pode fazer com que nós percamos o melhor de Deus para as nossas vidas. Se Deus ele está tirando algo de você nesses tempos de agora, é porque Deus ele quer que você volte a enxergá-lo, Deus ele quer que você volte a ter intimidade com Ele, Deus ele quer que você volte a ter momentos mais íntimos com Ele, a tal ponto de que Ele vai revelar a você coisas gloriosas, coisas inefáveis. Deus ele vai revelar a você todas as promessas dele sobre a tua casa, sobre a tua família, e certamente o nome dele será glorificado. Então nesses momentos de perda, não comece a questionar, mas comece a adorar, comece a abrir os teus olhos e ver o Senhor assentado no alto e sublime trono, porque fugiu ao teu controle, mas ainda está no controle de Cristo, ainda está no controle de Deus. Mas quando nós falamos de perda, é ruim, sim, é ruim, ninguém gosta de perder, mas enquanto você está com Cristo, você não perde, meu querido. Enquanto você está com Cristo, você não perde, minha querida. Enquanto você está com Cristo, aparentemente você vai perder, mas eu quero dizer que nada se compara com a eternidade que Ele tem para mim e para você. Nada se compara com as bênçãos que Ele tem para nós. Nada se compara com tudo aquilo que Ele tem reservado para você. Então abra a mão agora. Se preciso for, renuncie agora, porque Deus ele quer se revelar a você de uma forma tão extraordinária que certamente o seu coração não consegue entender agora, mas Deus ele quer se revelar a você. Quando nós falamos de renúncia, nós estamos falando de algo que nós queremos agora, porque nós somos imediatistas, nós queremos tudo agora, tudo para ontem. Nós estamos vivendo em um período em que as pessoas elas já não têm mais a paciência para esperar fazer a comida. Ela pede e ela quer que chegue no mesmo instante. A tão famosa geração iFood. E às vezes espiritualmente nós estamos assim também. Nós temos que renunciar agora. Nós temos que abrir mão agora, mas não porque nós queremos perder simplesmente, mas é porque nós queremos ganhar a vida eterna com Cristo, é porque nós queremos ter experiências maiores com Cristo. Eu quero dizer que tudo isso vai passar, eu quero dizer que todas essas situações passarão, mas haverá de ter um dia que nós encontraremos com Cristo, e quando nós nos encontrarmos com Ele lá na eternidade, meu irmão e minha irmã, como vai ser gostoso nós nos encontrarmos com Ele e dizer que valeu a pena ter aberto mão aqui neste mundo para viver a eternidade com Ele, e dizer que valeu a pena ter renunciado aqui para que na eternidade nós estejamos junto com Ele, e tal como Ele é, assim nós o veremos, porque valerá a pena, mas precisamos renunciar a hoje. O ser humano ele vive uma média de 80 anos para fazer uma escolha. E nessa média de 80 anos, a escolha que ele tem que fazer é aonde ele irá passar a eternidade. Muitas pessoas estão perdendo esse período de escolha por momentos de 5 minutos. Muitas pessoas têm aberto mão do seu direito de escolha por coisas passageiras, coisas vãs, coisas que não vale a pena perder a eternidade. E eu quero dizer que nada vale a pena perder a eternidade, porque tudo que Cristo poderia fazer para que você tenha a oportunidade agora, Cristo já fez lá naquela cruz do Calvário. Agora cabe a mim e a você renunciarmos para podermos ver coisas maiores que Ele tem para nós. Meu querido, não perca a eternidade com Cristo. Esse texto é muito claro, que diz para nós que no ano em que morreu o rei Uzias, talvez na cabeça de Isaías, quando o seu primo, o rei de Israel, ele morre, talvez na cabeça daquele profeta ficou um vácuo muito grande, talvez pensamentos dizendo: olha, agora acabou,
agora se findou, o meu primo, uma pessoa tão chegada morreu. Mas eu quero dizer que Isaías nem mesmo esperava que no momento da maior dor que ele estava passando, no momento da perda em que ele estava passando, o Senhor se revelar a ele. Nesse momento que você está vivendo, pode ser o momento da sua maior dor, mas é neste momento, é nesta hora que Cristo ele quer se revelar para você. É neste momento e nesta hora que Cristo ele quer se apresentar para você. E assim como aconteceu na vida deste profeta, eu profetizo em nome de Jesus que acontecerá na tua vida, a qual você verá o Senhor assentado no alto e sublime trono. Imagine esta visão: Jesus, o Mestre Todo-Poderoso, e juntamente com o Pai Celestial, assentado no alto e sublime trono, onde jamais poderá ser abalado, olhando para ti, velando por ti e se revelando também a ti. Por isso que vale a pena permanecer na presença desse Deus. Por isso que vale a pena nós persistirmos na presença deste Deus, porque nada se compara com aquilo que Ele tem para nós. Mesmo nos momentos de maiores dores, Ele ainda tem coisas boas e novas para entregar para você. Então não desista agora, não se entregue agora, mas renuncie para que nós possamos viver a eternidade com Ele. Renuncie para que Ele possa se revelar mais e mais para ti. Talvez esses momentos de dores você tenha ouvido tantas pessoas falarem contra a sua vida, contra o seu ministério. Mas existe um convite. Existe um convite. E o convite de Deus para a tua vida é coisa grande, é coisa extraordinária. Aceite esse convite. Renuncie aqui para viver a eternidade com Ele. Talvez pessoas sairão de perto de você. Talvez situações indesejadas ou incontroláveis a você aconteçam. Mas lembre-se, tem alguém te esperando na eternidade. Jesus de Nazaré. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Graça e paz.